Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje a gente vai conhecer a Ixel ou Ixel, você pode chamar ela do jeito que você quiser, ou pode chamar ela de Ish, que é o nome mais da hora que eu coloquei pra ela, tá bom? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, vambora, porque tá bem legal. Primeira coisa que eu vou fazer é arrumar esse HUD aqui, né galerinha, não tem como, editor de HUDs. O que você pode fazer aqui? Eu tentei mudar o HUD, não consegui, depois eu dou uma olhada, aliás eu poderia mudar, mas eu acho que não tá rolando aqui na área de treino. Bem, para quem não conhece a Ixel, a Ish é a nova personagem do Smite, ela é uma maga, ou seja, ela é um personagem de dano mágico, galerinha. Esse daqui é o ataque básico dela, bem bonitinho, um barulho gostosinho, olha que delícia. A passiva dela é o seguinte, Tecelã do Arco-Íris. Cada vez que Ixel acertar um deus inimigo ou conceder um efeito benéfico a um aliado, ela ganha uma cor do arco-íris. Ao obter todas as 6 cores, o próximo ataque básico não tem penalidade de movimento e tem um tamanho aumentado e causa um dano bônus. Então a gente pode acertar um deus adversário com habilidades. Tá vendo que aqui o Cocá vai se iluminando com as cores? E aí quando ela tiver todas essas cores, o próximo ataque básico dela vai dar um dano bônus e não vai ter penalidade de movimento. Esse dano bônus, ele não é somado ao ataque básico dela. Vocês viram que ele sobe um dano adicional do lado, e esse dano é de 40% do seu poder mágico. Já respondendo a pergunta da galera, quando você dá esse dano bônus, ele não é aumentado pelo Polinômico. O Polinômico vai ter o dano aumentado, obviamente, pelo poder, mas não é como o Lamento da Hidra, que aumenta o dano do ataque básico. E mesmo se existisse esse dano, o Lamento da Hidra para mágicos, você não teria esse dano aumentado, porque esse dano é um dano bônus. Ele não é um dano que aumenta o dano do seu ataque básico, né? Então é apenas um número que sobe ali depois do número do ataque básico. Então você não teria amplificação desse número. Primeira habilidade, Rajada Brilhante, Fios de Luz, porque é uma habilidade com 2 instâncias. Rajada Brilhante de Ixel dispara uma rajada de luz brilhante à frente, causando dano, atravessando lacaios e parando no primeiro deus atingido. Lacaios e monstros da selva tomam dano adicional de 40% de dano. Acertar deuses inimigos transforma essa habilidade em Fios de Luz, que é a segunda instância dela. Fios de luz que ficam totalmente iluminados, causando dano nos inimigos em seu caminho. Inimigos que estejam encarando os fios de luz quando eles são iluminados ficam cegos. Inimigos atingidos pela ponta, onde eles vão se converger ali, tomam dano bônus. Então você tem essa primeira, que é a rajada, e ela vira essa segunda instância. Aí você ativa e volta para a primeira. Então você tem essa habilidade com 2 instâncias, causando dano aqui, cegando os inimigos e também dando dano bônus se eles estiverem na ponta. Segunda habilidade, Invocação Lunar. Ixel marca uma área no chão, infundindo ar com a energia lunar. Após um breve momento, a energia explode, arremessando os inimigos para cima, causando dano a eles e curando os aliados. Essa habilidade você pode marcar e ela tem essa área bem legal. O que acontece? Se você acertar um adversário ou vários adversários, eles são jogados para cima. Se os seus aliados estiverem na área também, eles são curados. E se a Ixel estiver na área, ela também é curada. Então você cura os seus aliados e você consegue se curar também, o que é bem legal e já dá para fazer várias estratégias de build só a partir dessa habilidade. Dica que eu vou dar para vocês: deixa a primeira instantânea, que a primeira é um tiro reto sempre. A segunda você deixa para mirar, porque você vai precisar dessa área aqui com maior precisão. E vamos para a terceira habilidade. Queda do arco-íris. Ixel envia um arco-íris mirando em um local específico, enquanto ganha um pequeno aumento de movimento. Ao cair no local, o arco-íris causa dano e enraiza os inimigos, separando-se em pequenas orbes de luz. Essas orbes podem ser pegas pela Ixel ou pela sua equipe, concedendo movimento. Outra habilidade de mirar, então você não precisa deixar instant cast. Jogou. E essa orbe, quando você... tem que pegar, galera, igual gincana. Quando você pegar, você vai ter o aumento de velocidade. E é bem complicado, porque se estiver muito longe, ele vai espalhar bastante. Agora, se ele estiver de perto,
você ganha esse aumento aí, tá vendo aqui, o arco-íris já sumiu. Você pega esse aumento de velocidade, o que é bem legal também e vai combar com a build que eu vou mostrar pra vocês. E pra fechar sua ultimate, o grande fim, ela fica imune a controle coletivo e canaliza sua energia em um único raio de luz por 3 segundos. O raio causa dano aos inimigos e cura aliados a cada 0,2 segundos por 3 segundos, aumentando a duração se Ixel fizer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, causar dano a adversários e curar aliados. Enquanto ela cura aliados, ela também vai se curar. Inimigos tomam dano aumentado por tique, que decai rapidamente se não forem atingidos recentemente. Curar um aliado também cura Ixel, ganha 6 estoques de tecelã do arco-íris ao usar a habilidade, ou seja, ela ativa a sua passiva quando acerta os inimigos. E aí você tem o seu ataque básico aumentado. Este é o kit maravilhoso arco-íris colorido da Ixel. Galera, como vocês puderam perceber, os combos dela não são combos tão simples assim de se executar. Você tem todas as habilidades dela causando dano, o que é bem legal. Então você pode dar dano com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a ultimate. E aí o que eu recomendo para vocês não é ficar focado em um combo específico, e sim castar muita habilidade. Casta bastante habilidade, joga bastante habilidade nos adversários. Ela é um personagem de cast, você vai castar habilidade. Então você precisa de redução de intervalo para ter velocidade na rotação das habilidades e regeneração de mana. E tem um truque que eu vou ensinar para vocês aqui agora na buildzinha, e aí eu explico para vocês mais ou menos como vai funcionar essa questão dos combos. Olha, eu realmente me senti inclinado a explorar uma build para ela que seja uma build mais versátil e não uma build apenas de poder. Porque ela é um personagem que não tem escape, ela é um personagem que, de certa forma, traz bastante utilidade para o time. E aí eu pensei em algo bem interessante para ela, que é uma build que eu já fiz para Afrodite, que eu já fiz para Hela, que eu já fiz para personagens que são magos, suportes e que curam. Nesse primeiro teste aqui, ela tá com uma build com baixo MP5. Ela tem um MP5 legal, mas não é um MP5 tão alto assim. E ela tem uma redução de intervalo bacana, tá? Eu comecei com Areias do Destino para ter regeneração de mana, para ter esse aumento de redução de intervalo, para a gente poder usar as habilidades mais vezes. E aí eu vim aqui para uma Gema de Almas. Como ela tem 4 habilidades de dano, eu acho que a Gema de Almas ela estoca muito rápido, tá? Na verdade ela tem 5 habilidades de dano, né? Porque ela tem distância da 1 aqui. Então você tem esse estoque da Gema de Almas muito rápido nos adversários, podendo dar para você aí um dano adicional e cura também, porque essa Gema de Almas cura ali. Além disso, ela tem roubo de vida, tem poder mágico e a redução de intervalo que eu falei para vocês. E aí eu trouxe o Peitoral do Crescimento, porque me dá proteção física, me dá mana, MP5, redução de intervalo, e quando eu me curar com uma habilidade, eu ganho velocidade de movimento e também ganho aumento de poder mágico de 30%. O que faz com que, quando eu bato aqui, as minhas habilidades deem mais dano e ao mesmo tempo eu tenho a proteção, tenho a redução de intervalo ali, tenho essa versatilidade de aumentar minha velocidade de movimento, porque eu não tenho escape nessa build aqui. Trouxe uma lâmina alada caso eu precise de proteção mágica. Não é uma proteção mágica tão alta, é apenas 25, mas me dá 200 de vida, 10% de redução de controle e 7% de velocidade de movimento. Como ela não tem escape, geralmente tem muita lentidão nas partidas, se não tiver você não precisa usar esse item. Ela ganha velocidade de movimento quando tomar lentidão e dá velocidade de movimento para o time também. E você tem a velocidade de movimento da habilidade número 3, o que pode combar bastante. Tomou lentidão ali, já vem, já joga isso daqui, ó. Lâmina alada ativa, isso daqui também ativa, e aí você consegue fugir da situação. Trouxe aqui uma Lança do Sábio como item de penetração. Não precisa ser exatamente a Lança do Sábio. Eu coloquei ela aqui porque ela também me dá roubo de vida. E ela me dá um pouquinho de penetração, o que pode me ajudar, me dá poder também. Mas se você quiser, você pode colocar outros itens de penetração. Pode ser uma lasca de obsidiana, pode ser uma redução de cura com a ruína e tá tudo certo. E para combar, como eu falei para vocês que ia trazer um item para combar, redução de controle com gema de isolamento, vida, poder mágico, inimigos atingidos por suas habilidades que causam dano se movem 30% mais devagar e terão os escudos aplicados neles reduzido em 50% por 2,5 segundos. Isso só pode acontecer uma vez a cada 10 segundos, que é basicamente para você
ter um controle maior sobre o adversário. Viram que dá para você aplicar o combo no adversário? Então, como funcionaria esse combo? Essa habilidade 3 aqui, ela é um pouquinho mais rápida. Então, você pode jogar 3 e A2 e A1, porque o adversário vai estar em lentidão, então ele vai tomar esse combo. Aqui, ó, seria na instância normal da 1, seria, ó, 3, 2, 1 e A1 novamente. E aí você consegue aplicar esse combo no adversário. Não é uma build full power, dá pra você fazer uma build full power, mas eu acho que essa build aqui dá pra você ter um entendimento maior de como funciona o personagem e de como esse personagem pode... Ué? A habilidade castou sozinha, se eu apertar. Vou testar isso daqui, pera aí. Ó, tá castando sozinha. Será que é o... Aqui normal, ó, padrão. Será que casta sozinha? Ó, não tô com a mão no... Não tô com a mão no mouse. Ué? Ué? A 1 tá instantânea, mas a 2 tá saindo... Estranho isso, hein? Depois vocês dão uma olhada aí no jogo de vocês. Legal, cara, adorei essa ult. A ult da Moira, a Moira do Overwatch. Legal. Aí você pode usar esse truque aqui, ó. O inimigo se aproximou, né? Como você tá um pouquinho mais resistente, você pega o aumento de poder com a cura da 2. Dá pra te ajudar bastante, você consegue dar muito dano no adversário. Galerinha, essa daqui é a Ixel, essas são as habilidades e essa é a minha ideia de build pra ela. Eu vou jogar com ela, vou trazer um gameplay dela aqui pra vocês, jogando com ela na solo, no mid, jogando como suporte, jogando nas posições que der pra jogar com ela e que der pra gente testar ela. Hoje eu vou testar na live stream às 18 horas, então venha pra você ver a gameplay dela aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeos como esse. Um abraço, valeu, fui.